Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos o segundo domingo do tempo comum. Geralmente, o tempo comum, nós meditamos a vida pública de Jesus e vamos trazendo elementos daquilo que é a sua própria essência, ou seja, aquilo que é a sua própria natureza. Geralmente, essa proclamação que ele é o Messias, que é um homem, mas também que ele é Deus, o Filho de Deus. Hoje nós vemos na liturgia algo muito interessante, principalmente na primeira leitura e no Evangelho. No Evangelho, São João Batista aponta Jesus Cristo e diz que ele é o Cordeiro de Deus. Por isso que o evangelista, ele relata no Evangelho de João e vai dizer assim, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa figura do Cordeiro de Deus, ela faz uma menção a várias realidades e passagens do Antigo Testamento, principalmente a figura de Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, e ali o anjo aparece naquele momento e aponta um cordeiro em meio ao espinheiro. Depois também nós temos aquilo que era o ritual que o próprio Deus havia dado ao seu povo, um ritual de expiação, onde ali existia o bode expiatório e o cordeiro para o sacrifício. Então, Jesus é esse cordeiro expiatório. Jesus é esse que veio tirar o pecado do mundo. Por isso que, dentro dessa realidade, nós temos ali um simbolismo. E esse simbolismo, ele traz o quê? Não só as características de Jesus Cristo, interiores de Jesus Cristo, mas também aquilo que nós precisamos fazer crescer dentro de nós. Então o Cordeiro, ele tem três características importantes que deve ser a característica de todo discípulo. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que o Cordeiro é um animal dócil, diferente do cabrito. O cabrito é arredio, o Cordeiro, ele é dócil. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos adquirir. Uma docilidade na nossa vida, porque essa docilidade, ela nos torna aptos a uma experiência cada vez maior, de Deus. Ou seja, essa docilidade nos faz ser movidos pelo Espírito Santo, porque o próprio João Batista no Evangelho vai dizer: aquele que o Espírito Santo descer e permanecer. Ou seja, no nosso batismo, o Espírito Santo desceu sobre nós, mas nós precisamos nos esforçar para fazer com que esse Espírito Santo possa permanecer na nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender a viver, para fazer com que o Espírito Santo sempre permaneça. E aí nós vemos algo muito belo diante da nossa experiência de fé, diante da nossa experiência de discipulado, porque precisamos ser esses dóceis, precisamos adquirir essa característica de docilidade. Depois nós temos uma segunda coisa, que é próprio também do Cordeiro, que tem a ver com esse simbolismo. A segunda coisa é que o Cordeiro é o animal do sacrifício. O Cordeiro, ele vai para o sacrifício sem reclamar, sem fazer barulho. Ou seja, nós precisamos aprender a tornar a nossa vida um verdadeiro sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício é a obra sagrada. A palavra sacrifício significa o sacro ofício, ou seja, a obra sagrada que nós precisamos realizar em Deus. Por isso que a nossa vida precisa ser esse sacrifício, assim como foi a vida do próprio Cristo. Depois nós temos uma terceira característica importantíssima, que é essa característica do Cordeiro. O Cordeiro, ele é obediente à voz de Deus. Ou seja, Jesus na passagem do bom pastor, ele vai dizer que ele é o bom pastor, ele vai à frente e as ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Ou seja, nós precisamos ser obedientes, precisamos aprender a escutar a voz de Deus. Essas são as características interiores do discipulado. Mas todo discípulo, ele é também um missionário. Por isso, na primeira leitura, no livro da profecia de Isaías, nós vemos lá algo também muito interessante. Porque Deus, através do profeta, vai dizer: não basta seres meu servo,
para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O que aqui Deus, através do profeta, está querendo dizer? Não basta ser servo, ou seja, estar vinculado a Deus, à fé. Nós precisamos também ser essa luz das nações. Ser luz é o quê? É testemunhar. Ou seja, não basta ser cristãos. Todo batizado é cristão. Mas nós precisamos também parecermos cristãos, para que assim nós possamos dar esse passo de testemunhar. Por isso que a luz ela tem 3 símbolos também, dentro daquilo que é a nossa experiência missionária. A luz ela ilumina. Jesus ele veio para iluminar. Iluminar significa o quê? Dar ao conhecimento ou anunciar a verdade. A verdade é aquela que ilumina a nossa vida. Então Jesus ele veio para iluminar. Ele é a luz do mundo. Nós somos também luz, reflexo dessa luz do mundo que é o próprio Cristo. Depois, a segunda coisa que a luz faz, ela serve de sinal. Como as estrelas do céu, elas não iluminam a terra, mas elas servem de sinal, de guia. Assim também Jesus Cristo. Jesus foi um sinal de contradição, um guia, ou seja, alguém que veio a esse mundo para mostrar o caminho, para guiar no caminho de salvação, porque Ele mesmo é o caminho. E depois, a luz, ela também aquece. Aquecer significa o quê? É o simbolismo da compaixão, da misericórdia. Por isso que Jesus, diante daquela multidão, ele sente compaixão porque elas pareciam ovelhas sem pastores. Assim também deve ser a nossa vida, uma vida de compaixão. Porque Jesus ele veio fazer isso. E a compaixão ela se manifesta através daquilo que é o desejo de salvar almas, do cumprimento do chamado que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Segue-me e farei de vós pescadores de homens. Assim deve ser a nossa vida diante da nossa experiência de Deus, para que dessa forma possamos, dia após dia, crescer nessa correspondência de sermos tanto bons discípulos, seguidores de Jesus Cristo, mas também missionários, anunciadores, luz no mundo para anunciar a boa nova da salvação. Hoje a liturgia ela nos chama a essa reflexão. Precisamos ser cordeiro, precisamos ser luz, precisamos ser discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.